Bom dia, alunos do oitavo ano. Estamos aqui hoje, para dar continuidade às nossas aulas virtuais, Infelizmente a gente ainda não pode voltar para as aulas presenciais na escola, então a gente vai dar seguimento, tentando fazer da melhor forma possível, que vocês possam aprender um pouquinho, sobre esses conteúdos da educação física. O tema de hoje, dessas aulas próximas agora, é bom para trabalhar com aulas práticas, mas, enfim, vamos tentar fazer daqui para que vocês possam ter um pouquinho de conhecimento sobre esses conteúdos. E hoje nós vamos falar, do sistema de jogo nos esportes de invasão, os sistemas táticos, Vocês já sabem, já ouviram falar muito de esporte de invasão, Esporte de invasão são os esportes coletivos, que você tem que invadir o campo do adversário, Você precisa de marcar pontos ou fazer gol, então você tem que invadir o campo do adversário para conseguir esse objetivo. Então, e para que isso aconteça, tem que ter uma organização, A equipe precisa de ser organizada de acordo com a ideia do treinador. Então, isso é um sistema de jogo, é um sistema tático. E é isso que a gente vai falar nessa aula de hoje, E dentre esses esportes, de invasão, a gente pode citar o futsal, o handebol, basquete, futebol americano, polo aquático, rugby, dentre outros, Então, esses esportes precisam ser bem organizados, para que a equipe consiga, os seus objetivos. E não só de fazer o gol, e também defender o gol, a sua meta. Então, isso tudo é organizado. Isso também, a defesa também é sistema tático defensivo, Então, tudo é bem organizado pelos sistemas táticos, Isso é a ideia do treinador. Então, ele e a sua equipe, que organiza esse sistema. E os jogadores, lógico, eles têm que entender para executar da melhor forma possível. Então, hoje nós vamos falar de basquete, Todo mundo conhece o basquete, apesar de a gente não praticar muito o basquete, mas a gente já conhece, a gente assiste na televisão, então a gente entende o que é o basquete. No basquete, bola na cesta, então uma equipe contra a outra, o objetivo é fazer a cesta, E enquanto uma equipe defende, a outra ataca, e assim vai alternando até o final do jogo, E hoje, o nosso tema vai ser os sistemas táticos defensivos, e nós vamos, a gente tem que entender, que eles estão divididos de acordo com a marcação que o treinador optar, Existem 3 tipos de marcação no basquete, e no futebol de campo também, no futsal, então são 3 tipos, no handebol também. Então existem 3 tipos de marcação, Existe a marcação individual, Marcação individual, cada defensor é responsável por marcar um atacante, Então cada jogador tem que marcar o seu oponente, aonde ele for, você tem que acompanhar, no caso você seja o defensor, Nesse tipo de marcação há algumas vantagens, Você estimula o desenvolvimento de habilidades, você tem que adequar ao adversário, exige mais movimentação do adversário, permite que você consiga interceptar os passes e roubar bolas, Essas são as vantagens. E as desvantagens desse tipo de marcação, Você vai
ter um desgaste físico maior, que você vai ter que acompanhar o seu oponente aonde ele for dentro da quadra ou dentro de um campo, né? Caso existe uma maior concentração, você tem que estar o tempo inteiro concentrado, né? Então você tem que estar o tempo inteiro em cima do adversário, em cima do seu oponente, né? Para que ele não possa receber a bola. Outra, né, das vantagens desse sistema também é a falta de cobertura, né? Caso você seja driblado, né, não há outro jogador que possa fazer a cobertura, porque o outro jogador está com o outro da outra equipe, então cada um marca um. Então nesse sistema não há coberturas. Temos também a marcação por zona, né? O time defensor, ele ocupa os espaços da quadra, cada um cuida de um espaço, então o treinador organiza, então cada um cuida do seu espaço. Nesse tipo de marcação, você não acompanha o adversário, você acompanha aquele que entrar no espaço que você está marcando, né? Qual é a vantagem de usar esse sistema de marcação por zona, né? Ele causa um menor desgaste físico, né? Você tem que correr menos. Por exemplo, no caso do basquete, né, facilita a pega do rebote, por exemplo. A hora que o cara vai arremessar, você já pode posicionar para pegar o rebote, né? Ele facilita o contra-ataque também. Quando você rouba a bola, já vai sair rápido para o ataque, né? E também ele diminui o número de faltas, porque a marcação não é feita assim em cima do adversário o tempo todo, né? Você cuida da sua área sem pressionar muito o adversário. E a desvantagem desse sistema, né, que você facilita para o adversário, é o número de passes, né? O adversário, ele não tem aquela marcação individual, então ele consegue trocar mais passes, né? Isso é a marcação por zona. E também existe a marcação mista, né? Essa marcação mista é um pouco de jogadores marca individual, os outros marcam por zona. Por exemplo, de uma marcação mista, por exemplo, tem um jogador muito bom na equipe do adversário, e eu quero que esse jogador não receba muitas bolas, então eu vou tirar um jogador meu, né, da marcação por zona e vou colocar para marcar esse determinado jogador individual. Vou deixar para vocês, né, um pequeno vídeo, né, para vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona, qual que é os objetivos dessas defesas, né, desse tipo de defesa individual, defesa mista, defesa por zona, para vocês entenderem melhor como é que funciona isso, para depois nós passarmos, né, para os sistemas defensivos, né, utilizados no basquete. Então, por hoje é só, vocês vão agora assistir o vídeo, né, e na próxima aula a gente volta, né, com esse mesmo tema, né, os sistemas defensivos no basquete. E também vamos abordar, né, os sistemas ofensivos também. Então, um abraço a todos, né, fiquem com Deus e assistam às aulas, façam as atividades, né, e depois, semana que vem, a gente volta a conversar, ok? Abraço a todos. Neste vídeo, você vai aprender os princípios básicos da marcação individual, isto é, a tática de defesa em que cada jogador marca um jogador adversário. Existem 3 situações básicas para fazer a marcação individual corretamente: marcar o jogador com a bola, marcar um jogador sem a bola do lado fraco e marcar um jogador sem a bola do lado forte da quadra. Primeiramente, marcar o jogador com a bola. Neste caso, cada jogador fica entre seu oponente e a cesta. Os princípios são os mesmos do vídeo marcar um jogador com bola. O outro caso é marcar um jogador sem a bola do lado fraco da quadra. Os jogadores do lado da quadra oposto à bola devem se aproximar do garrafão.
Se um oponente se livra de um marcador da sua equipe, os outros jogadores podem entrar no garrafão para proteger a cesta. Por fim, marcar um jogador sem a bola do lado forte da quadra. Neste caso, o melhor a fazer é marcar com um braço e um pé na linha de passe entre o jogador e o atacante com a bola. Neste vídeo, você vai aprender os princípios básicos da marcação em zona, uma estratégia alternativa à marcação individual. Existem 3 pontos básicos para compreender a marcação em zona: os princípios, as vantagens e as desvantagens desse sistema. Primeiramente, os princípios da marcação em zona. Neste tipo de defesa, cada jogador é responsável por uma área da quadra. A equipe se move em função da bola. Assim que um passe é feito, um jogador sobe para a marcação e os companheiros de equipe ocupam o espaço que ficou. Cabe a cada jogador aplicar as técnicas de marcação individuais. As zonas são definidas segundo o posicionamento inicial dos jogadores. Numa zona ou defesa 3-2, 3 jogadores ficam com a linha de 3 pontos e 2 jogadores ficam dentro do garrafão. Essa tática tem vantagens interessantes. O garrafão pode ser protegido graças à presença constante de vários jogadores nos eixos da cesta. Essa defesa dificulta a entrada de jogadores batendo bola no garrafão. Isso pode compensar uma média de altura baixa ou mesmo facilitar os rebotes defensivos. A defesa em zona também favorece os contra-ataques rápidos caso a bola seja recuperada, porque geralmente há 3 jogadores posicionados na linha dos 3. Os marcadores com mais dificuldade, por fim, estão menos sujeitos a erro do que numa defesa individual. No entanto, a marcação por zona também tem desvantagens. Um dos principais problemas dessa tática são os espaços que podem servir a arremessos do time adversário. Uma equipe com bons chutadores pode fazer muitas cestas dessa maneira. Essa defesa pode apresentar pontos vulneráveis contra jogadores com habilidade suficiente para entrar no garrafão. Além disso, essa técnica pode ser fraca contra equipes pacientes com um bom jogo de passe. A marcação em zona depende de muita comunicação e entrosamento do time. Se for bem feita, ela pode ser uma ótima arma contra ataques.